Olá, meus amores! Tudo bom? E aí? Ó, nossa videoaula de hoje vai ser uma videoaula bem introdutória, bem tranquila, e eu espero que rapidinha. Corta para daqui 37 minutos quando eu vou estar me despedindo de vocês, né? Não, eu juro, dessa vez vai ser bem rápida mesmo, porque a gente vai trocar uma ideia muito inicial e introdutória sobre Roma. O nosso próximo grande tema que a gente se inicia aí a partir dessa semana. Fechado? Vamos lá então? Então pega a sua caneta, pega o seu papel, pega o seu caderninho e vamos aí. A primeira grande questão que a gente tem que trabalhar, ela vai ser com relação aos termos, certo? A gente está falando de Roma antiga, um território que vai, né, ao longo do tempo, se transformar no principal império do mundo antigo, da antiguidade, o mais extenso territorialmente, certo? Que a gente vai chamar então de Roma. Agora, a localização de Roma, ela vai se dar aqui neste território que a gente chama de Península Itálica. Cuidado para não utilizar Itália como sinônimo de Roma. A gente não tem essa ideia. O país que vai nascer apenas ali na segunda metade do século XIX, enquanto Itália vai ter uma formação muito posterior. E Roma, enquanto uma sociedade lá do mundo antigo, ela vai ganhar praticamente todo o continente europeu. Então é muito importante a gente determinar ali com bastante consciência do que é, qual é o termo que a gente vai utilizar. Portanto, a gente vai falar de Roma Antiga, que nasce originalmente aqui na cidade de Roma, certo? E que está localizada na Península Itálica. A Península Itálica, como a gente pode observar aí a partir do nosso mapa, ela vai ser um território formado pela confluência de vários povos distintos. E eu vou aproximar um pouco aqui esse nosso mapa para a gente conseguir então interpretar quais são estes povos. Como a gente pode observar aqui na legenda, a gente tem então a formação de Roma sendo feita por vários povos distintos, né? Que por volta do século 8 a.C. começaram a habitar esse território aqui. A gente vai destacar os povos italiotas, que estão ocupando aqui essa região do centro da Península Itálica, os cartaginenses, que estão ocupando aqui esta ilha, que vai ser super importante para a gente durante o desenvolvimento do mundo romano. A gente vai destacar também os gregos, que estão aqui colonizando este território, principalmente aqui no sul da Península Itálica. Mas, principalmente, vale o nosso destaque para os povos etruscos. Vamos trocar uma ideia sobre quem são os etruscos. Segundo algumas evidências arqueológicas, né, mostram pra gente então que os etruscos eles se originam na Ásia Menor e começam a ocupar então o território, né, através de processos de migração, começam a ocupar esse território aqui da Península Itálica, principalmente a partir do século VI a.C. E eles vão trazer um legado cultural muito forte para o desenvolvimento de Roma antiga. Portanto, é muito importante a gente entender a sua função na formação deste território. Mas como esse mapa revela para a gente, então, há todo um encontro cultural e de diversos povos que vai dar origem aí à Roma antiga. Então a gente pode notar como que este território da Península Itálica vai ser um território multicultural, graças à sua localização geográfica. Por ser uma península, por estar aqui ligada ao mar Mediterrâneo, vai haver um grande encontro de povos distintos, que vai ser a partir deste encontro que vai se formar, então, a sociedade romana na antiguidade. Conforme os etruscos iam ocupando esse território, então eles iam se organizando a partir do velho modelo de cidades-estado autônomas. Claro que se a gente aproximar aqui, a gente vai ver como sendo a mais importante a cidade de Roma.
Mas outras importantes cidades, como a gente pode observar aqui, também vão se fundar e vão ter a sua autonomia. No entanto, estas cidades elas começam a se desenvolver muito fortemente, principalmente porque os etruscos eles eram hábeis com a navegação e começam então a utilizar a navegação para a economia, fazendo grandes trocas comerciais entre os povos que habitam a Península Itálica e os demais povos que estão ocupando aqui a área do Mediterrâneo durante esse período da história da humanidade. Portanto, o desenvolvimento econômico que vai se consolidar nos primeiros séculos da cidade de Roma vai ser por meio da economia comercial e utilizando muito essa capacidade que os etruscos vão ter de ir para os mares. No entanto, como a gente muito bem sabe, essa característica destes povos estarem voltados para as trocas comerciais acaba promovendo, em contrapartida, um grande encontro de culturas e de pessoas. Portanto, esse desenvolvimento que vai começar a acontecer aí na Península Itálica vai desenvolver a sociedade de Roma. É justamente neste período, então, por volta do século 6 a.C., é que vai se desenvolver dentro deste mundo que antes estava organizado por cidade-estado, uma evolução política que vai dar origem ao primeiro grande período da história de Roma, que vai ser a monarquia. Mas só para a gente encerrar, então, é fundamental a gente perceber que a Península Itálica vai ser ocupada por diversos povos que vai se formar no seu primeiro momento através de cidades-estado, que dentre esses vários povos, os etruscos vão se destacar, e a partir deste desenvolvimento é que estas cidades-estados vão se formar dentro de uma grande monarquia. É justamente aqui que a gente nota, então, a importância dos etruscos. E para a gente ir encerrando já a nossa videoaula, eu quero dividir com vocês os três grandes períodos da história de Roma. A gente divide a história romana em monarquia, que vai de 753 até 509 a.C., república, que vai de 509 até 27 a.C., e o grandioso Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Como a gente pode ver, todo o desenvolvimento histórico da Roma antiga vai se desenrolar por um período de mais de 1000 anos. Um período muito longo e muito extenso, com muitas idas e vindas. E aqui é muito importante a gente conseguir criar a nossa cronologia, né? A nossa é, ideia, né, do que é então toda essa desenvolvimento histórico de Roma, tá certo? Para a gente fazer isso então e colocar já na nossa linha do tempo as primeiras características da monarquia de Roma, é que a gente vai então estudar alguns aspectos da monarquia romana para finalizar essa videoaula. Todo o período em que Roma foi uma monarquia, que vai de 753 até 509 a.C., os indícios históricos mostram que Roma teve 7 grandes monarcas, 7 reis. Os 4 primeiros reis de Roma tinham origem latina. Se a gente voltar aqui nos nossos slides, a gente consegue ver, né, como que os latinos estão ocupando aqui este território de Roma antiga. Só que os 3 últimos reis, eles foram de origem etrusca. E é justamente estes reis etruscos, que vão ser os 3 últimos do período da monarquia, é que vão promover uma intensa urbanização na cidade de Roma. Etruscos que eram, então, muito bons no comércio marítimo, vão começar a arrecadar muito dinheiro e vão desenvolver a urbanicidade na cidade de Roma, construindo uma série de obras públicas e promovendo, então, a transformação de Roma, que tinha características muito mais agrárias, para uma cidade muito urbanizada, que vai atrair muitas pessoas.
E para atrair, então, estas pessoas, por atrair essas pessoas, é que foi necessário que esses reis conseguissem desenvolver e instituir formas de organização política para essa sociedade. Vão ser os reis etruscos, então, que vão criar e instituir assembleias políticas que iriam organizar e deliberar questões importantes sobre aquela sociedade. E foram esses etruscos, então, que vão fazer uma série de obras impactantes para aquela cidade. Eles vão promover obras públicas de drenagem dos pântanos, e com isso vão trazer outras características para aquela cidade, muito mais desenvolvida, muito mais bonita, e que vai ser muito mais impactante para a história de Roma. Por outro lado, os reis etruscos eles também vão promover uma série de reformas urbanas, transformando o Fórum, o grande Fórum Romano, uma das principais obras arquitetônicas da história da antiguidade. Assim, o Fórum vai se transformar no grande centro da cidade de Roma da época. Vai ser no Fórum em que vai se localizar o mercado central de Roma, mas também e principalmente no Fórum onde todas as decisões políticas serão tomadas. E durante a monarquia romana é que vai se desenvolver a organização social da sociedade romana em dois grandes grupos, né? Que vão ser os patrícios e os plebeus. Quando a gente falar então de organização social romana, é muito importante que a gente tenha muito bem definido essas duas diferenças entre os grupos sociais dessa sociedade. Os patrícios eram ricos proprietários de terra que comandavam o exército. Os patrícios, eles formavam uma grande aristocracia de sangue. Por quê? Porque as suas terras, os seus gados e a função de comandar o exército era transmitida sempre de maneira hereditária, de pai para filho. Outro grande grupo que vai se desenvolver durante a monarquia de Roma vai ser o grupo dos plebeus, que eram pequenos agricultores, pequenos artesãos e comerciantes. Não tinham terra e justamente por isso não tinham grandes lotes de terra e justamente por isso não tinham direito à participação política. Justamente por conta dessa diferenciação entre grupos que tinham grandes lotes de terra e participavam da política e grupos que não tinham direito à participação política, é que durante a monarquia romana vários conflitos vão acontecer na cidade de Roma. Este embate aqui entre os grupos dos patrícios e dos plebeus vai ser uma característica muito grande da monarquia romana. Isso vai gerar muitas tensões sociais durante o desenvolvimento de Roma, e vai ser a partir daqui, então, deste embate, é que a monarquia romana vai se transformar em república, que a gente vai analisar com mais cuidado nas próximas aulas. Fechado? Só para a gente encerrar, existem grupos sociais menores, que são os clientes e os escravos. Por que menores? Porque eles compunham a menor parcela dessa sociedade. Mas é importante a gente falar principalmente dos clientes. Quem eram os clientes, galerinha? Os clientes eram escravos que tinham sido libertados, estrangeiros, pequenos agricultores, até mesmo os patrícios que não eram tão ricos assim e que se aproximavam de patrícios ricos com vistas a ganhar alguma coisa deste patrício. Podia ser que este patrício mais rico pudesse oferecer proteção para um estrangeiro e, portanto, este grupo se aliava aos patrícios para conseguir esta proteção. Podia ser também que este patrício não tivesse a quem dar a sua herança. Então, este cliente, por exemplo, um patrício não tão rico assim, se aliava para ter possibilidade de ganhar esta herança do patrício mais rico. O importante para a gente aqui é entender que estes clientes, então, eles em troca dessa proteção ou em troca dessa herança,
prestavam uma série de favores, de serviços a esses patrícios enriquecidos. Podia ser lutar na guerra no lugar do patrício, podia ser trabalhar em sua terra, podia ser prestar alguma ajuda jurídica ou política para este patrício. Enfim, o ponto é que clientes prestavam serviços para os patrícios, os mais diversos possíveis, em troca de proteção ou de alguma herança. Aqui então se desenvolve toda a organização social de Roma antiga. E só para a gente retomar e encerrar, é deste conflito entre patrícios enriquecidos que tinham o poder político contra plebeus empobrecidos que não tinham acesso à política que vai se desenvolver um intenso conflito, uma intensa tensão social dentro da monarquia romana. E é a partir dessa tensão social que a monarquia vai se transformar em república. Treta, mano! Treta vai acontecer! Mas essa treta a gente vê na próxima videoaula. Fechou? Belezinha? É nóis então? Então um beijo, galerinha. Bons estudos. É nóis!